Bom, pessoal, demorei um pouco para chegar nesse conceito que eu vou chamar de diagnosticador. O que é isso, Nepô? Você tem um pessoal que faz obra. Você tem um pintor, você tem um marceneiro. Então você vai chegar na casa, o cliente vai dizer, olha, eu quero pintar essa parede de amarelo, teto de branco, a mesa eu quero grande assim, com altura X, queria com essa madeira X e tal. Então há um controle total do pintor e do marceneiro, né, sobre o produto que vai ser feito, e ele pode atender sob medida o cliente. Então, o marceneiro e o pintor são executores. Então, um executor, quando eu fazia homepage, por exemplo, eu era um executor do desejo do cliente. Ele dizia, vai fazer tal cor, vai fazer, vamos fazer com tantas páginas, eu quero escrever tal coisa, o texto é esse e tal. Então, eu era um executor do desejo do cliente. Muito bem. Quando a gente vai falar de um médico, por exemplo, o médico é um diagnosticador, que é diferente. O paciente chega no consultório dele, ele vai fazer um diagnóstico e ele não vai atender o desejo do cliente, porque está se falando de um problema que não há um controle nem do médico nem do paciente. É uma coisa externa aos dois, em que há um diagnóstico que precisa ser feito para que se faça um tratamento. E aí, a qualidade do médico vai depender do seu diagnóstico e do seu tratamento. Mesma coisa numa obra. Há uma goteira. A goteira qual é o motivo da goteira? E aí você vai ter vários mestres de obras que vão dizer e vão sugerir soluções para a goteira. Mas nem o cliente nem o mestre de obra controla a goteira. Se o diagnóstico da goteira não for feito, o cara vai fazer uma grande obra e vai continuar pingando. E a mesma coisa o médico. Se ele fizer um diagnóstico, aquilo que o cliente quer ouvir, simplesmente ele não vai resolver o problema. E aí nós temos um diagnosticador. O diagnosticador, ele tem que ter uma metodologia e uma ética diferente do executor. São dois perfis diferentes. Então, quando a gente está falando no mercado atual, no digital, e a gente tem, todo mundo diz, existe um futuro incerto, transformação digital, olha a palavra transformação, que o pessoal do mercado fala, top 10, no Google, você vai botar lá palavras que têm a ver com digital, transformação digital talvez seja número 1. Todo mundo diz que tem que fazer transformação digital. Mas olha o que está embutido na palavra transformação. Passar para uma nova formação. Então você precisa de alguém que faça um diagnóstico para dizer qual é a nova formação para fazer o processo trans. Para competir no mundo digital ou no século em que temos o digital. Então, necessariamente, você tem a necessidade de um futurista, que é um diagnosticador. Então, qual é o motivo da crise do mercado? É a baixa qualidade dos futuristas que nós temos hoje no mercado, onde se inclui os consultores, as empresas de consultoria, que são os autores de livros de negócio, os autores de livros administrativos. Esse pessoal, teoricamente, tem que apresentar a nova formação. E aí nós temos dois problemas nesse aspecto. O primeiro problema é que, metodologicamente, os futuristas de plantão trabalham na microhistória quando a gente está vivendo um fenômeno macrohistórico. Mudanças de mídia é um fenômeno social recorrente da macrohistória. Acontece raramente. Chegada à oralidade, escrita manuscrita, escrita impressa, meios eletrônicos de massa e digital. São 5 fenômenos. Então, você só vai entender a causa, as consequências, né, e o que se pode fazer indo para o passado, indo para a recorrência do passado. Os futuristas estão trabalhando com microhistória.
Então você vai lendo aí todos os livros que você lê, todas as consultorias que você tem, as pessoas falam de revolução tecnológica e não revolução civilizacional. Fala de que as pessoas têm que implantar tecnologia e não falam de psicologia. A gente já falou isso essa semana. Então há um problema metodológico. Há uma crise metodológica. Há uma crise, primeira crise que existe é a crise dos futuristas. O resto tudo é consequência dessa crise. E depois tem uma crise ética. Existe um código de ética do diagnosticador. E as pessoas estão usando o código de ética do executor. Se o cliente quer ouvir que a transformação digital é colocar aplicativo e pronto, então eu vou entregar aplicativo. Qual o problema? Porque a pessoa não está fazendo o diagnóstico, ela está fazendo a execução. E a responsabilidade é do cliente. É como se eu dissesse para o cliente assim, eu chego na casa dele e digo, o que o senhor acha que é essa goteira aqui? Aí o cliente fala, eu acho que isso aí deve ser da laje. Então tá, vou impermeabilizar a laje para o senhor. Aí vai lá e impermeabiliza. Aí continua agora, mas o senhor falou que era a laje, o que eu vou fazer? Né? Ou seja, o cara se exime da responsabilidade de diagnosticar. Então qual é a formação que ele está propondo? Ele não está propondo formação nenhuma. Ele diz assim, tá, o que os clientes aí, como é que o pessoal faz? O que o cliente está afim de ouvir? Quais são, o que o Google está bombando? Aí o cara escreve, ele faz o PowerPoint dele, ele faz o livro dele, né, naquilo que está bombando no Google. Se o cliente vai perder valor, se o cliente vai entrar nesse mercado, se vai competir, não é um problema dele. A ética que ele está usando é uma ética do executor e não do diagnosticador. E a gente precisa usar a ética do diagnosticador. Você tem que se responsabilizar pelo diagnóstico. E a gente não tem nem a metodologia, nem a ética do diagnosticador. O diagnosticador está usando curto prazo, que tem que ser no macro, né? Tem que se ver o macro cenário e está usando o micro cenário, e do ponto de vista ético, ele não se responsabiliza pelo diagnóstico. O que o cliente quiser ouvir, ele está vendendo. Então tem muita gente ganhando dinheiro e a crise vai em cima disso. Eu sugiro sempre ver aquele filme A Grande Aposta, porque a crise na Grande Aposta, se você for ver A Grande Aposta, a crise financeira dos Estados Unidos, aonde que foi o epicentro da crise? Foram as empresas que tinham que fazer a classificação de risco dos empréstimos. Essas empresas foram as responsáveis pela crise. Porque elas tinham que fazer o diagnóstico, elas tinham que analisar se aqueles empréstimos tinham capacidade de pagamento ou não, e eles foram ganhando dinheiro em cima disso. Então eles usaram a ética do executor quando eles tinham que fazer a ética do diagnosticador. E aí quando o mercado quebrou, o mercado quebrou, né? A responsabilidade era deles. Eles que tinham que fazer a avaliação e não faziam. Por quê? Porque eles passaram a ganhar dinheiro também, né? Quer dizer, o diagnosticador virou executor. E essa é a crise que a gente está passando. Então, quando as pessoas falam, a gente não consegue entender o futuro, as empresas estão em crise diante do digital, perdendo valor, etc. A crise é dos futuristas. Nós não temos formação futurista, os futuristas são executores, não são diagnosticadores, não trabalham no macro cenário e não têm um código de ética que deve ter. E é por aí que a gente tem que combater, e essa é a proposta que a gente está fazendo aqui na escola. O que vocês dizem? Bom, se você quer ser um futurista com uma metodologia adequada e com uma ética adequada, vem para a Escola Bimodal. Te dá o zap 2199-608-6422. Vou repetir, 2199-608-6422. Vem conhecer a nossa narrativa, vem conhecer os nossos conceitos, você vai ficar bem impressionado. Vai fazer uma diferença grande na sua vida profissional.